Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vou estar demonstrando a análise dos demonstrativos financeiros da empresa Shoes. O período de análise vai ser dos exercícios já apurado, que é de 2014 a 2019. E a gente vai fazer a análise da DRE e dos índices que envolve as contas do ativo, do balanço da empresa e da DRE. Bom, vamos começar a fazer a análise da DRE aqui. Bom, eu tenho os dados aqui representados numericamente, né, através com o valores. Mas eu expressei esses valores tudo através de gráficos para ficar mais fácil, mais claro o entendimento. Então eu representei aqui conta por conta através de gráficos. Bom, primeiramente a gente começa com a receita líquida. A receita líquida são as vendas da empresa, né? É as vendas brutas menos alguns descontos, devoluções e impostos. Que a gente consegue analisar que de 2014 a 2016 vinha num processo de queda, e de 2016 até 2019 começou numa recuperação bem forte, um crescimento bem acentuado, mostrando uma boa recuperação da empresa a partir de 2017. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos. Custos dos bens vendidos é praticamente uma representação bem fiel à receita líquida. O custo dos bens vendidos são os custos que envolvem a produção da empresa, que para a empresa conforme vai aumentando a quantidade de pedidos da empresa, a empresa precisa comprar para poder produzir os seus produtos, para poder vender, poder entregar o que foi encomendado. Então é praticamente uma uma cópia bem fiel da receita líquida, o gráfico do custo dos bens vendidos. Bom, a gente tem o primeiro resultado, que é o lucro bruto. Lucro, prejuízo bruto, né? Esse aqui é o primeiro resultado da empresa. De 2014 a 2016 veio num processo de queda e veio numa recuperação a partir de veio numa recuperação a partir de 2017 até 2019, superando o melhor patamar daqui, que era 2014 até então, do período que está sendo analisado. Bom, a gente tem as despesas gerais e administrativas. Aqui a empresa pode até ter receita, ter mais receitas do que despesas. Isso aqui, como o nome já diz, são as receitas ou despesas gerais e administrativas. É tudo que envolve. Em relação a despesas, envolve despesas com o pessoal do administrativo, campanhas de marketing, material de escritório, computadores pessoal de escritório, aluguel do pessoal do prédio do administrativo, gastos com gestão, sistemas que auxiliam na gestão da empresa, na organização da empresa, algum reparo predial ou produtos de limpezas da empresa. Receitas envolve, por exemplo, uma venda de um ativo fixo da empresa, por exemplo, a venda de um prédio, ou venda de algum computador, ou venda de algum maquinário que não tem mais alguma utilidade para a empresa. Então entra como receita aqui, nessa conta. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. O ideal aqui é quanto menor melhor, como o nome já diz, despesas, receitas ou despesas gerais administrativas. Quanto menor for a despesa, melhor, né? Porque, como o nome já diz, são as despesas gerais e administrativas. O ideal é sempre estar próximo do patamar neutro aqui, né? Mas se a empresa estiver vendendo bem, as vendas da empresa estiverem crescendo, o lucro da empresa também estiver crescendo ano após ano, não tem problema também das despesas gerais administrativas, as despesas estiverem aumentando, né, em relação às receitas, que mostra também que a empresa, conforme a empresa vai crescendo, vai ganhando mercado, ela precisa também investir na questão organizacional, investir em vendas, marketing, né? Então não tem problema. Agora, se a empresa estiver no processo, estiver caindo as vendas dela, o lucro dela também estiver caindo e as despesas gerais administrativas estiverem aumentando, aí já entra no sinal, já liga um sinal de alerta aí, porque a,
a primeira coisa quando a empresa estiver lucrando menos e estiver vendendo menos é cortar as despesas gerais administrativas. Se a gente analisar aqui, do período de 2014 a 2016 foi um período que a empresa vendeu menos, então aqui ela começou a diminuir um pouquinho a questão das despesas dela, estava já indo no sentido ao patamar neutro. Mas conforme ela voltou a vender, começou a crescer as vendas da empresa, aumentou as despesas gerais administrativas da empresa. Bom, isso aqui a gente tem um resultado operacional, é o principal resultado da empresa. Esse resultado demonstra o quanto que a empresa lucrou ou teve de prejuízo com o principal, com as operações dela, sem envolvimento de mercado financeiro, sem impostos ainda, de imposto de renda, contribuição social. Então isso aqui é o que a empresa, o que o principal, o principal objetivo da empresa, com o principal produto, com o operacional dela, lucrou ou teve de prejuízo. Então isso daqui é o melhor resultado para poder avaliar a questão operacional da empresa. Por isso que o nome já diz resultado operacional. É bem parecido aqui com o processo de venda com lucro bruto. De 2014 a 2016 vinha no sentido aqui o prejuízo, mas de 2017 a 2019 demonstra uma recuperação muito forte e vem no sentido aí, vem numa tendência de alta. Espero aí que em 2020 a empresa continue nessa tendência de alta bem inclinada para cima, né? Bom, no período estudado também a empresa nunca passou por um período de prejuízo. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras. Como o nome já diz, a gente faz é bem parecido aqui com as receitas e despesas gerais administrativas. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais dinheiro no mercado financeiro do que ganhou. O ideal aqui é a empresa ter receitas, né? Ou as receitas superarem as despesas. Se as receitas superarem as despesas, vai estar no patamar positivo. Mas como está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Então a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Aqui envolve os juros dos empréstimos, ganhos ou perdas no mercado financeiro com investimentos que a empresa faz, né? Também envolve a variação cambial. A empresa pode ganhar ou perder em relação à variação cambial. Então aqui a empresa começou a pagar muitos juros, começou a chegar bem próximo do patamar neutro, quase que a empresa, quase o ano que chegou mais próximo das receitas superarem as despesas foi em 2016, mas veio no processo de queda. Então a empresa está pagando muito, bem mais do que está ganhando no mercado financeiro. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto. Está bem parecido com o lucro operacional e o lucro bruto. De 2014 a 2016 vinha numa tendência de queda, mas demonstrou uma recuperação bem forte a partir de 2017 até 2019. Bom, a gente tem um imposto pago. Se tiver no patamar positivo aqui é o que a empresa pagou, se tiver no patamar negativo a empresa acreditou do imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, isso aqui não tem muito o que dizer, que é um processo natural, obrigatório da empresa, ou a empresa pagar o acreditado do imposto. Mas aqui em 2019 a empresa acreditou de imposto, né? Ou seja, ela passou por um período, está passando um período sem ter que pagar imposto de renda, contribui muito para a questão do lucro, para a apuração do lucro da empresa. Bom, a gente tem um lucro líquido. Tá lindo esse lucro líquido, né? De 2014 a 2016 vinha numa tendência de queda, mas a partir de 2017 novamente demonstrou uma recuperação muito forte. 2017 até 2019 esse lucro líquido está muito interessante para a empresa, está muito bonito, e a tendência aqui é que continue para cima a partir de 2020. Bom, agora a gente tem os índices, né? Que a gente faz um estudo do ativo, do balanço patrimonial e a DRE, né? Bom, a gente começa aqui com a primeira conta, que é a estrutura de capital. A estrutura de capital, a gente analisa a questão
da participação de terceiro e a composição de endividamento. Esse primeiro índice aqui, a participação de terceiro, a gente faz uma análise do quanto que a empresa captou de empréstimos em relação ao que foi investido pelos sócios. Então aqui quanto menor, melhor. Se superar 100%, quer dizer que o que foi aplicado de empréstimos e financiamentos dentro da empresa superaram ao que foi investido pelo sócio. Isso é ruim, isso mostra uma alavancagem muito alta. Se tiver abaixo de 100%, quer dizer que o capital investido pelos sócios é superior do que a empresa captou de empréstimos e financiamentos aí através de bancos, né, ou financeiras. Bom, em 2014 foi o ano que os empréstimos e financiamentos superaram o que foi investido pelos sócios. Em 2015 diminuiu um pouquinho esse percentual, o que foi investido pelos sócios superou os empréstimos e financiamentos. 2016 foi o menor patamar do período estudado. 2017 aumentou um pouquinho, 2018 voltou para o patamar de 95%, e em 2019 está no patamar de 86%. Então aqui o que foi investido pelos sócios foi superior ao que foi captado de empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente tem a composição do endividamento. Aqui a gente faz um comparativo da dívida a curto prazo em relação à dívida a longo prazo. O ideal é quanto menor, melhor, sempre está abaixo de 50%. Se estiver abaixo de 50%, então quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a longo prazo e a menor parte está a curto prazo. Por que aqui quanto menor, melhor? Porque o ideal aqui, isso aqui demonstra praticamente o percentual da dívida que está alocada a curto prazo. Se tiver abaixo de 50%, então representa que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo. Se a menor parte da dívida estiver a longo prazo, então quer dizer que a empresa vai conseguir gerir melhor esses empréstimos, essa dívida com bancos ou financeiras. Então vai poder gerar caixa, vai ter mais tempo para o seu estoque girar, para ela poder gerar dinheiro, gerar caixa para poder pagar essa dívida, para não gerar atrasos, porque se gerar atrasos vai aumentar os juros, porque os juros utilizado no mercado financeiro é os juros compostos, que é juros sobre juros, e também tem a questão das multas, né? E tem o caso de virar. E pode ocorrer o que? Uma bola de neve e a empresa acabar. A saúde financeira da empresa acabar sendo atingida e acabar prejudicando a saúde financeira da empresa. Aqui do período estudado, sempre esteve abaixo de 50%, né? O menor em 2017 foi o melhor percentual aqui, que foi 37%. Só em 2016 que a dívida a curto prazo e a longo prazo foi praticamente a mesma, né? Então praticamente a mesma, o mesmo que a empresa tinha a curto prazo era o mesmo que a empresa tinha a longo prazo. Em 2019, que foi o último ano apurado, está na base de 44%, abaixo de 50%. Então, ou seja, a maior parte da dívida da empresa está a longo prazo. O ideal é que quanto menor, melhor. Mas o ideal é estar abaixo de 50%. Bom, a gente tem a rotatividade, a análise de rotatividade. A gente faz um comparativo aqui da rotatividade do estoque, a rotatividade de recebimento de contas a pagar e o do posicionamento relativo. Aqui a rotatividade do estoque, aqui é quantos dias o estoque da empresa demora para ser renovado. Aqui sempre foi 2 dias, no todo o período de 2014 a 2019. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. Quanto mais rápido o estoque girar, melhor. Daqui são 2 dias, tá tendo uma situação razoável. Ou seja, a empresa renova o seu estoque e seu estoque gira a cada 2 dias. Aqui a gente tem o prazo de recebimento. O prazo médio de recebimentos aqui demonstra quantos dias a empresa demora para receber depois de efetuar uma venda. Aqui tem uma média de 8 dias aproximadamente, né? Uma média de 8 dias. O 2019, o último ano apurado, aí a empresa demorou aí 7 dias para poder receber de seus clientes. Aqui o ideal, quanto menor, melhor. E a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Isso aqui é o período que a empresa demora para pagar aos seus fornecedores. Aqui o ideal é sempre estar abaixo
aqui o ideal, quanto maior, melhor. O ideal é sempre superar o prazo médio de recebimentos. Então aqui só para fazer uma análise, aqui demonstra mais ou menos o prazo que a empresa tem para pagar para os seus fornecedores, que ela tem pago, né? Bom, aqui a gente tem uma média que a empresa leva 2 dias para poder pagar os seus fornecedores. Então, se a gente fazer um comparativo aqui, a empresa paga primeiro os seus fornecedores para depois pagar para depois receber dos seus clientes. O ideal seria o que? A empresa receber primeiro dos seus clientes para depois pagar os seus fornecedores, mas aqui está ao contrário. A empresa está pagando primeiro os seus fornecedores e depois está recebendo de seus clientes. E se a empresa está pagando primeiro os seus fornecedores do que está pagando os seus clientes, a tendência da empresa captar empréstimos e financiamentos para poder captar capital de giro. E capital de giro é um capital que a empresa pega com bancos e financeiras. E se a empresa capta dinheiro com bancos e financeiras, ela paga juros. Se ela paga juros, se a empresa até acabar não cumprindo, honrando com seus compromissos com os empréstimos e financeiros, acaba virando aquela bola de neve e a empresa pode acabar se complicando. Bom, a gente tem um quociente de posicionamento relativo. Aqui é um comparativo do quociente aqui do prazo médio de recebimento em relação ao prazo médio de pagamento. Aqui o ideal é sempre estar abaixo de 0. Abaixo de 1, perdão. Se tiver acima de 1, quer dizer que a empresa está pagando, o prazo médio de pagamento é inferior ao prazo médio de recebimento, ou seja, a empresa está pagando primeiro do que está recebendo dos seus clientes. 2015 foi o pior período, mas aqui em 2016 para 2019 a empresa vai se recuperando. Em 2019 está em 3, então está bem próximo de 1. A empresa está apresentando uma boa recuperação. Esse índice aí está diminuindo. O ideal é estar sempre abaixo de 1. Bom, a gente tem o índice de liquidez. Esse índice ele é muito interessante, demonstra o quanto que a empresa tem de ativo em relação ao que a empresa tem de passivo, ou seja, é um comparativo do que a empresa tem de direitos, de bens e direitos, né, a receber, ou em relação ao que a empresa tem de obrigações com terceiros. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. Aqui é para você ter uma base de comparativo. Para cada R$1 que a empresa tem de dívida, a empresa tem R$2 de ativo, praticamente o dobro. Então, se a empresa quiser quitar toda a sua dívida hoje, é só ela vender todo o seu ativo, pegar tudo que ela tem de investimentos, investimentos, caixa, de receber de clientes, os seus prédios, veículos, móveis, enfim, tudo que a empresa tem de bens e direitos praticamente dobra o que ela tem de passivo, ou seja, os direitos da empresa praticamente dobram para cima do que ela tem de obrigações com terceiros. Bom, a gente tem o índice de liquidez corrente. Isso aqui a gente faz um comparativo com ativo circulante, né, os bens e direitos que a empresa tem a receber no período de curto prazo, e em relação às obrigações que a empresa tem a pagar no período a curto prazo. Praticamente está acima do dobro, ou seja, o que a empresa tem a receber a curto prazo supera muito o que a empresa tem a pagar a curto prazo. Sempre esteve no patamar acima de 2. Em 2017 praticamente triplicou, mas em 2018 para 2019 caiu um pouquinho, mas está excelente esse índice da empresa. Bom, a gente tem um índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca a gente faz um comparativo do ativo circulante da empresa menos o estoque, porque o estoque ele tem uma liquidez um pouquinho menor em relação ao caixa e a conta de investimentos da empresa. A liquidez é a velocidade que um determinado ativo da empresa leva para virar dinheiro. Então o estoque não se faz dinheiro com tanta facilidade. Então isso aqui a gente fala liquidez seca porque a gente utiliza as contas que viram dinheiro com muita rapidez. Por exemplo, o caixa da empresa e a conta de investimentos que a empresa pode estar efetuando o seu resgate. Está muito interessante também
o que a empresa tem de caixa e investimentos é praticamente bem parecido com com passivo circulante da empresa. Então, se a empresa quiser quitar toda a sua dívida a curto prazo, só com o caixa e as contas de investimentos, ela conseguiria pagar, ainda sobraria uma gordurinha que ainda ela teria um excesso de dinheiro. Não tão grande assim, mas já sobraria uma graninha a mais, conseguiria pagar todo o seu passivo circulante e ainda sobraria uma gordurinha. Bom, a gente tem o índice de rentabilidade. O índice de rentabilidade mostra, aqui a gente já utiliza as receitas da empresa, o total de vendas e o total de lucro líquido da empresa em relação ao que foi investido no ativo da empresa, né? E a margem, e a gente utiliza também a margem líquida, que é o total para verificar do quanto que a gente vendeu, quanto virou lucro, né? Que foi para a empresa. E a gente faz um comparativo da rentabilidade do patrimônio líquido, verificar do quanto foi investido pelos sócios, o quanto está virando lucro no exercício. Bom, a primeira conta que a gente utiliza aqui é o giro do ativo, é o quanto que foi investido para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto virou lucro. O ideal é que quanto maior, melhor. Então, para análise, a gente lê da seguinte forma, então, aqui esse índice. Ó, em 2014, para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, virou lucro 72 centavos. Então a gente utilizou uma média aqui, vamos colocar uma média que fica mais fácil, que o Excel já calcula para a gente a média. Para cada R$1, utilizando uma média de 2014 a 2019, para cada R$1 que foi investido no ativo de 2014 a 2019, virou lucro aí 69 centavos para cada R$1. E aí a gente vai, aí se quiser utilizar um comparativo melhor, é só utilizar, por exemplo, para cada R$100, para cada R$100 que foi investido no ativo, virou R$69. Para cada R$1.000 que foi investido no ativo, virou R$690 de lucro. Aí você vai aumentando o comparativo, né? Você vai aumentando a escala. Bom, a gente tem aqui a margem líquida. A margem líquida é o quanto do total de venda da empresa virou lucro, o que virou lucro de fato para a empresa. Aqui a média brasileira, segundo um estudo que eu li, a média de lucro, de margem de lucro das empresas variam entre 12% das empresas abertas na bolsa de valores. Aqui está na base de, vamos fazer uma média aqui de 7%. Está numa média até razoável, né? 7% sempre lucrou, nunca passou no patamar negativo. Então, para a gente fazer um comparativo igual ao giro do ativo, para cada R$1 que foi investido aqui, 7 centavos virou lucro. É uma margem assim que até para o mercado brasileiro é uma média até que interessante. Não é tão, nossa, surpreendente, mas o importante é que a empresa vem lucrando, vem mantendo uma média aí, lucrando 7% acima do total do que ela vendeu. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido. Isso aqui a gente faz um comparativo de quanto que os sócios investiram na empresa, o quanto virou lucro. Então, para fazer uma base comparativa aqui, tem uma média de 11 centavos, ou seja, de 2014 a 2019, para cada R$1 que foi investido dos sócios, virou lucro aí 11 centavos. Teve um retorno aí de praticamente uma média aí de 11%. Então, para cada R$1 de lucro da empresa, para cada R$1 que foi investido pelos sócios lá no patrimônio líquido, teve um retorno aí de 11 centavos. Aí a gente vai aumentando a escala. Se quiser utilizar 100, aí é só fazer vezes 100 aí. Se quiser fazer um comparativo, para cada R$100 que foi investido pelos sócios, quanto virou lucro? Virou lucro aqui R$11. Se quiser colocar R$1.000, para cada R$1.000 que foi investido pelos sócios, R$111 virou lucro no exercício. Bom, pessoal, acabo a análise aqui, encerro o vídeo. Espero que eu tenha contribuído com vocês nesse estudo aqui, na tomada de decisão de vocês. Eu não estou indicando ninguém a comprar ou
Eu não tô aqui querendo influenciar ninguém a comprar nada, mas assim analisar, ajudar na questão da tomada de decisão de vocês, se compensa ou não investir na empresa. Olhando aqui por alto, aqui a única coisa que está ruim da empresa é só a participação de participação de terceiros, ou seja, o endividamento da empresa está quase bem parecido do que foi investido, está bem próximo do que foi investido pelos sócios, né? Lá no patrimônio líquido, e o prazo médio de recebimento, que a empresa está pagando primeiro os fornecedores do que está recebendo. Mas de resto, a empresa está muito boa. Bom, pessoal, espero ter contribuído. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais também. Puder estar deixando aquele like, ajuda para a continuidade do projeto. Espero que vocês acompanhem mais vídeos aí. Espero que vocês vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, sucesso a todos. Até o próximo vídeo.